Oi pessoal, então o remake de Resident Evil 4, que com certeza é o jogo mais popular da série e também um dos mais populares na geração do PlayStation 2 e do GameCube, ganhou um remake recentemente e eu joguei e agora eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do jogo. Resident Evil 4. Se você teve um PlayStation 2 ou um GameCube, você provavelmente jogou esse jogo. Ele é um dos mais populares de sua geração. Ele é responsável por uma mudança muito importante dentro da franquia e no gênero de survival horror. A franquia agora se voltava muito mais para a ação. Se você tinha muito leva e trás de itens nos jogos anteriores, neste 4, se você quiser ganhar o item-chave para prosseguir, é só você matar todos os inimigos que aparecem na tela que você pode prosseguir na história. Isso na maioria dos casos. Visto que Resident Evil 4 é o jogo favorito de muitos dos fãs, este remake foi um dos maiores desafios da Capcom nos anos recentes, sem dúvidas. O criador do jogo original, Shinji Mikami, que também é acreditado como o criador da série, acredita que o título Resident Evil 4, o original no caso, é a sua maior obra-prima. Portanto, a tarefa de fazer um remake não foi nada fácil. Para falar deste novo jogo, vamos começar com o que já é familiar. A história do jogo é bem simples, porém eficiente. 6 anos depois dos eventos de Resident Evil 2, Leon S. Kennedy se torna um agente do governo que possui a mais alta estima do presidente dos Estados Unidos. E é por isso mesmo que quando Ashley, a filha do presidente, é capturada, Leon recebe a missão de resgatá-la. Mas mal esperava o agente que iria encontrar um culto maluco chamado Los Iluminados e mais um incidente biológico. O remake de Resident Evil 4 funciona em uma dinâmica muito parecida com o que foi apresentado no jogo original e foi utilizado tanto no Resident Evil 5, 6, em que, ao contrário dos jogos que vieram antes, os recursos são muito mais abundantes e podem ser encontrados ao matar os inimigos. Mas, mesmo assim, um jogador imprudente pode ficar com os recursos escassos. E é daí que vem a criatividade que você vai ter que usar nos combates. Ficou sem munição para uma arma, troque rapidamente para outra. Ficou sem munição e arma nenhuma, você ainda tem granadas, use suas granadas. Não economize, use tudo que tiver. E eu acho que esse é um recurso que fez o jogo Resident Evil 4 e algumas de suas continuações muito divertidas de se jogar. O jogador ainda vai encontrar alguns puzzles no caminho, apesar deles estarem um pouquinho diferentes. O mercador também está de volta e nele você pode comprar armas e itens importantes, além de aumentar o espaço de seu armazenamento comprando maletas maiores. Algumas mudanças nas mecânicas do mercador que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Os heróis e vilões também são os mesmos, só que com algumas mudanças. O que eu notei de diferente? Primeiro, nós temos uma mecânica nova, muito divertida em relação à faca. Nós temos agora um sistema de parry que me lembra muito o parry de Sekiro Shadows Die Twice, da From Software, em que Leon deflete os golpes dos inimigos usando sua faca, podendo desbalancear o inimigo e contra-atacar com um ataque melee, um ataque físico. Mas temos uma consequência com esse uso. A faca quebra. Sendo assim, o jogo adiciona mais um elemento para o jogador ficar atento.
sendo mais um recurso para ser administrado. Mas, em minha opinião, isso também cria um problema. Em algumas batalhas, como na batalha contra o Krauser, né, um dos chefões do jogo, a faca no jogo original era a fraqueza, né, desse chefão. E aqui você não pode usar muito, e isso acaba sendo um problema. Falando em chefões, nós temos algumas diferenças em relação a alguns deles. Krauser, nós temos 2 encontros. No jogo original, o primeiro encontro era todo em QTE, aqueles botões que aparecem para você apertar e o personagem performa alguma ação. Nesse você joga mesmo, um gameplay mais tradicional. Além do elemento da faca que eu já falei, que você deve administrar muito melhor do que no jogo original. De qualquer forma, é muito satisfatório ver o Leon e o Krauser trocando golpes de faca. Nós temos também aquele encontro com os 2 El Gigantes, que aparecem mais ou menos na metade do jogo. Aqui está muito mais fácil porque você tem a ajuda de Luis, que inclusive aparece muito mais nesse jogo do que no original. Salazar está muito mais difícil nesse jogo também, pelo menos eu achei. Enquanto no jogo original eu quase não morria nenhuma vez na boss fight contra ele, nesse aqui eu morri diversas. Ele se mexe muito, usa um golpe de ácido que acaba com o seu colete caso você estiver usando e é muito irritante. E ele também pode te dar one hit kill, né? Ele te mata instantaneamente. Uma das maiores reclamações ao longo dos anos com Resident Evil 4 era a longa missão de escolta, em que tínhamos a Ashley, que era uma completa inútil. Ela não sabia descer as escadas e Leon tinha que pegar ela sempre que tivesse alguma coisa para pular. E ela falava com aquela vozinha fina que irritava a gente. Mas agora, no novo jogo, ela pelo menos sabe usar as escadas sozinha. Então é muito menos irritante e foi uma boa surpresa para mim. Ashley, assim como no jogo original, flerta bastante com Leon. E a gente até pensa que eles poderiam ser um casal até fofinho, só que nós sabemos de quem o Leon realmente gosta. Ada Wong, a espiã de vermelho. O visual da Ada está muito diferente do que era apresentado no Resident Evil 4 original, estando um pouco mais parecido com o visual dela no Resident Evil 2. Saiu aquele vestido dela que talvez seja um pouco explícito, eles pensaram na praticidade de uma espiã usando um vestido daqueles enquanto está em uma missão e decidiram mudar um pouco o visual, que faz bastante sentido. Mas por outro lado também, Resident Evil, os jogos mais antigos, não ligavam muito para essa questão de ser verossímil, era bem galhofa mesmo. Say whatever you please. Die, you worm! E nesses remakes eles estão tentando mudar um pouquinho esse estilo. E eu não sei se eu gosto disso, porque eu tenho uma ligação bem forte com os jogos antigos. Em relação a Ada, tem algumas coisas que me deixaram bastante intrigado sobre o que ela faz no jogo, que até podem mudar a história em geral, caso eles venham a fazer um remake do Resident Evil 5 depois. Eu acho que seria interessante ver qual seria essa consequência, se realmente mudaria a narrativa do próximo jogo, mas eu tô só especulando. Ainda tem a DLC, né, Separate Ways, que não veio junto com esse remake, é uma reclamação que eu tenho em relação ao remake, porque a versão do PlayStation 2 já vinha com o remake incluso e nessa você tem que pagar para jogar, é uma DLC. Que beleza. Nados tem algumas mutações.
E nesse remake nós temos uma nova que não tínhamos no original, que quando você demora demais para matar um dos que ficam se debatendo no chão, ele volta com o pescoço entortado e bem mais forte do que era anteriormente. Que me lembra o zumbi vermelho, né? O Crimson Head, que aparecia no remake do Resident Evil original, lançado originalmente para o GameCube em 2002 e que ganhou um remaster em 2015. Uma coisa interessante sobre o mercado é que você pode combinar os itens de tesouro que você acha com joias, fazendo o item ficar mais caro na hora que você vende. Então é melhor você ficar atento aí às misturas que você pode fazer antes de você vender, para saber se você não pode tá ganhando mais no mercado. Tem algumas reviravoltas em basicamente todos os chefões, inclusive o Sadler, né, o último. Tem umas coisas diferentes que serão surpresa para aqueles veteranos de Resident Evil 4. Bom, inclusive em geral, alguns cenários ainda usam elementos familiares para aqueles que já são acostumados com o Resident Evil 4 original, mas fazem coisas completamente diferentes com ele. Como por exemplo, a estátua de Salazar. Ela não ganha vida e sai correndo atrás de você, mas ela ainda aparece no jogo de uma forma diferente. Tem uma mecânica de stealth também, mas eu vou admitir que eu não usei muito. E acontecem surpresas também do tipo, enquanto eu estava sendo encurralado por alguns dos ganados, né, os inimigos básicos do jogo, um porco do nada me salvou. O porco. E eu também joguei bastante do modo Mercenários, principalmente com o personagem Hank. Eu nunca fui muito fã do Hank, eu sempre achei ele tipo o Boba Fett do Resident Evil. Ele quase não aparece, mas tem vários fãs. Mas agora nesse jogo aqui eu entendi porque o pessoal gosta dele, ainda mais com a habilidade dele, que ele fica com bala infinita por bastante tempo. Eu consegui S Plus em todos os cenários do Mercenários com essa habilidade dele. Fica até fácil, porque nos anteriores eu nunca fui muito bom no modo Mercenários, admitindo aqui pra vocês. Em suma, bem, todo mundo já fez as reviews, eu tô meio atrasado nisso. Então, pra resumir, eu acho que Resident Evil 4 Remake é um jogo muito divertido. Carrega o espírito do Resident Evil 4 original. E enquanto traz algumas mudanças interessantes que faz tanto os veteranos quanto os novatos interessados, né? E eu acho que vale muito a pena jogar, tanto se você é novo na franquia, quanto se já é veterano. Inclusive, se você nunca jogou nenhum Resident Evil, eu acho esse provavelmente o melhor ponto de partida para você.